Você não ia querer arrumar confusão. Independente de quem fosse. Eu ia fazer o que a maioria queria, não ia não? Por isso que eu quero que você entre nessa história e se coloque no lugar de Pilatos, pelo menos. Então, a procura do culpado foi imediata. E Pilatos fala assim, no primeiro, olha, ele perguntou-lhe, és tu o rei dos judeus? E é interessante porque ele já pergunta, como se diz assim, se ele respondeu, já joga ele ali, crucifica, tchau, acabou, ele mesmo se culpou. Mas ele não responde. E Pilatos vai ficando agoniado. Ele vai ficando agoniado. E aí Jesus vai lá e questiona a opinião dele. Essa opinião é sua ou é dos outros? A opinião que você tem de Jesus é sua ou é dos outros? Você é um crente papagaio? Eu gosto no EBD, pastor Leandro, de falar assim, que existe um crente papagaio. Ele não lê a Bíblia e só repete o que o pastor fala. Então qual é a sua opinião de Jesus? Você leu a Bíblia, você entendeu quem é verdadeiramente Jesus, e você tem uma ideia de quem ele é, ou não? Ou você só copiou? E aí que está o grande erro. Porque muitas das vezes nós possamos pegar e achar um culpado, e esse culpado pode ser Jesus na nossa vida. Porque Jesus não fez isso, porque Jesus não fez aquilo, porque Jesus morreu na cruz por ti, você quer que ele faça mais do que? Existem lugares que vão prometer para você riqueza, carro. Jesus não veio para isso. Jesus não veio para que você seja rico, que todos os seus problemas sejam solucionados, que você consiga ter filhos, que sua família toda ande bem. Jesus não veio para isso. Jesus morreu na cruz por nós, para perdoar os nossos pecados, para que você chegue ao céu. Então a primeira coisa que você tem que se questionar é: eu tenho achado o culpado da minha vida e esse culpado é Jesus? Será que é isso? Ele não é culpado de nossas escolhas. Ele não é culpado dos nossos pecados. Tudo que a gente planta, a gente vai colher, querendo ou não. Então não culpe Jesus pelas tuas falhas. Não culpe Jesus pelos teus erros. Olhe para Jesus como teu amigo, mas olhe para Ele como a pessoa que vai solucionar todos esses problemas. Talvez Ele não tire, mas Ele te dê paz para passar. Às vezes é melhor que Ele não te tire, para que você continue e aprenda. Servir a Deus é isso. E não adianta a gente ficar fugindo da resposta, porque Pilatos ele fugia da resposta. Ele sabia, mas as perguntas de Jesus eram retóricas. Elas tinham a resposta na pergunta. Quem é o pastor dessa igreja? Você sabe, é o pastor. São perguntas retóricas. E você tem que entender isso. Não adianta você querer pegar e ficar perguntando para Jesus o que está acontecendo na minha vida, por que está acontecendo isso e isso. Não, é culpa do irmão, é culpa de fulano que não ora por mim, é culpa disso, é culpa porque eu não oro. Não adianta. A primeira coisa que você tem que entender é: a culpa é minha, eu entendi isso, eu fiz isso, e eu agora preciso tomar conta, porque ele tomou conta de algo que não era ele não fez. Ele não fez nada e tomou. E se ele não tivesse feito isso, a gente estaria perdido. Então, a primeira coisa que o cristão tem que entender: você tem que tomar conta do que você fez. Não é que Jesus não vai lhe perdoar, é lógico que vai lhe perdoar, mas a gente precisa disso. A gente precisa sentir o peso das coisas que a gente faz, para que a gente não entristeça o Espírito Santo a ponto dele ir embora. O pecado vira algo comum na nossa vida, o pecado vira algo normal, a um ponto que não conseguimos mais achar o real culpado, que é você. O culpado pelas próprias falhas. Se você mentiu, se você magoou, o culpado é você.
E é isso que a gente precisa entender primeiramente. A gente não pode ser vítima. O vitimismo não ajuda ninguém a nada, só a se afastar de Deus. Ah, mas meu irmão, nenhuma condenação há. Não há mesmo. Mas não há para quem confessa e larga. Não há para quem tenta e se arrepende. E não para quem acha culpados. Se você acha culpado, você... Teve um pastor que eu escutei ele pregando, ele fala bem assim, que quando alguém vai confessar um pecado para ele, e quando fala uma palavra chamada mais, ele não só entendeu. Mais isso, mais foi fulano, mais... Não, eu errei, mas... Não é assim. Não perca a sua essência no cristianismo. Voltar ao primeiro amor é isso. É entender os nossos erros, entender que somos perdoados, mas que precisamos voltar à confissão de pecados. Falando com Cristo, Senhor, eu pequei, eu errei. Vai, não peques mais. E você vai pecar de novo, mas você tem que fazer isso. Mas o que está acontecendo hoje é, Jesus, eu errei por causa de fulano. Foi Beltrano que me fez errado. Você está justificando o seu erro, fazendo uma justiça ali, justificação ali, e Jesus olha assim, oh meu Deus. E eu fiz o que na cruz? E o reino dele vai muito além de tudo isso aqui. Então, tudo isso que ele te prometeu, ele já te prometeu um carro? Não foi ele, não. Ele já te prometeu uma casa? Ah, foi ele, não. Esse Jesus, ele é pregado em várias igrejas. Esse Jesus que não se pode mais ir pregar e falar da volta de Cristo. Porque se Jesus voltar, eu não vou ter a minha casa, eu não vou ter o meu carro. Ah, então fica aí com isso aí. Se quiser ficar até com o meu, você fica, eu indo para o céu. Eu vou para o céu, se você quiser. Esse é o verdadeiro Jesus? Você qual é? Qual o Jesus que você criou na sua cabeça? E aí Jesus dá uma resposta: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Jesus foi entregue por permissão. Jesus tinha o poder de sair dali. Mas ele morreu por nós. Por mim e por você. E a gente não merece. Não merece. Não existe um merecimento. Porque todos aqui pecaram e foram destituídos. Mas aí veio um que nunca pecou e morreu por nós. Sem condenação nenhuma. E quem ouve a verdade? Quem é a verdade? Jesus fala: eu sou a verdade. Você tem escutado Jesus? Você tem lido sua Bíblia? Você tem escutado Ele todos os dias? Ou você tem escutado o Jesus que você criou na sua cabeça? O Jesus que algumas igrejas pregam. Qual é o Jesus? Qual é a verdade que liberta? Pilatos estava de frente com a verdade. A verdade é Cristo. Cristo, que antes disso libertou muitas pessoas de pecados, de circunstâncias, de angústias, de demônios. Ele é a verdade. Essa é a verdade que liberta. É a verdade que vai te transformar. Seres humanos, pessoas, não. Mas mesmo assim, Pilatos insiste em não ouvir Jesus. Ele não ouve. Ele não quer saber dessa verdade. E muitas das vezes a gente entende hoje que as pessoas não querem saber de Jesus. As pessoas não querem saber o verdadeiro Cristo. O Cristo
que traz grandes maravilhas, o Cristo que faz grandes coisas, lembre-se que, se você ler o Novo Testamento, acontecia isso. As pessoas vinham para Jesus pelos milagres, para comer e encher o bucho. Por quê? Porque era só isso que eles queriam. Eles não queriam o Jesus verdadeiro. Eles não queriam ser libertos. Lembre do jovem rico. Jesus, eu fiz isso. Não. Então a riqueza, larga tudo e vem. Não, aí não. Aí ele cria. E hoje o que fazem? Criam um Jesus artificial. Então eu fico com minha riqueza aqui, Jesus não volta lá, né? Eu fico aqui de boa. É o céu na terra, né? Isso é na terra? Isso é no céu. Então tome cuidado com essas coisas. Tome cuidado para você não estar sendo Pilatos. E aí você está construindo algo. Você está construindo um Jesus na sua cabeça. Quando eu leio o texto, eu entendo que Pilatos ele estava construindo alguém ali para ver se ele achava um erro em Jesus. Ele estava tentando, isso aqui, isso. E eu vejo muito isso, muito desviado é isso. Não, é porque Jesus é isso aqui. Ele só pede isso, é porque Jesus é isso aqui. E dentro da igreja está desse jeito. Cada um no seu banquinho, cada um com o seu Jesus na cabeça. O Jesus da fofoca. O Jesus da contenda. O Jesus... E aí você vai pegando e passando pano para coisas que não deveriam ser mais. Pecado é pecado, irmão. Pecado não deixou de ser pecado. Falar mentira não deixou de ser pecado. Fofocar não deixou de ser pecado. Ferir o irmão não deixou de ser pecado. Não perdoar não deixou de ser pecado. Então, quando eles soltam Barrabás, eles mostram quem realmente eles são. Eles mostram que eles não estavam nem aí para Cristo Jesus. Quando você deixa a verdade bíblica e você procura outras verdades, você está fazendo isso. Quando você larga a verdade e você vai para outras verdades, você faz isso. E você mesmo está se condenando. A Santa Ceia deveria ser um momento que a gente pensa no que a gente tem que mudar. Peça a Deus misericórdia para mudar, para se restaurar das coisas, dos pecados que nem eu sei, ninguém sabe, só você e Jesus, mas Ele sabe. Não fique parado. Não permaneça da mesma forma que você entrou. Mude as suas atitudes. É só Deus que pode fazer isso por ti. Mas você precisa chegar até Ele e falar: eu preciso mudar. A Santa Ceia não pode ser algo, Senhor, muito obrigado, perdão aí, tchau, até mês que vem. Tem lugar que é 2 vezes, até daqui a 2 semanas. Não é isso. O que aconteceu é que a gente não liga mais para a Santa Ceia. Que a gente não entende o que aconteceu. Que o inocente morreu por nós e a gente não liga mais, a gente não tem como. E o desespero dele. E aí ele fala para Jesus: eu tenho poder. Ele tem poder? Você tem poder? Você tem poder para fazer alguma coisa? Você tem poder para se salvar? Você tem poder para salvar a sua família toda? Você não tem. Não é o seu joelho no chão que vai salvar toda a sua família. Lógico que Deus vai ouvir os seus clamores, mas quem salva é Cristo. É Jesus que pode salvar e libertar. É Jesus que transforma a vida. Então Pilatos não tinha poder nenhum. E ele tenta esfregar isso na cara de Jesus. E depois ele ainda questiona: por que você não me responde? Porque tem coisas. Quando você insiste tanto em uma oração tola e Jesus não te responde, lembre dessa passagem.
É Jesus olhando para você e falando assim: você não está entendendo? Eu não vou. Isso aqui não. Não é porque Cristo tem poder de fazer tudo, que Ele vai fazer tudo por nós. Ele tem poder, mas Ele não faz tudo por nós. O tudo que eu estou falando é os materiais, né? Porque tudo Ele já fez, que foi morrer na cruz. O resto é o resto. Então você tem que se perguntar agora se você já foi Pilatos. Se você é Pilatos. Será que a gente é Pilatos? Qualquer um aqui poderia ter sido ele. Ou até mesmo Judas. Será que você não entregou Jesus verdadeiro por alguma coisa? Quantos aí já entregaram? Foram para verdades totalmente distorcidas da palavra de Deus. Vivem o Jesus deles. Vivem conforme eles querem. Mas já se perderam. Na sua própria ganância se perderam. E o motivo de estarmos aqui hoje é lembrarmos que o inocente morreu por nós. Sem você merecer. É isso. E devemos lembrar que Cristo Jesus, além de tudo isso, mostra que tem o controle de todas as coisas. No versículo 11, se você estiver ainda com a Bíblia aberta, respondeu Jesus: nenhuma autoridade teria sobre mim, se de cima não te fosse dado. Por isso, quem me entregou a ti é o maior pecador que tem. Ele tem autoridade sobre todas as coisas. O Deus que controla o tempo, o Deus que é onisciente, onipotente, poderia olhar assim para a gente: eu não vou enviar meu filho lá, ele não vai morrer pela cruz, na cruz, por esse povo. E ele seria justo por isso. Mas pela misericórdia, pela graça dele, ele fez o contrário. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não é dom de vós, é dom de Deus. E o que a gente vai fazer? A gente vai largar todas essas verdades e vamos continuar com as mentiras? Todos nós vamos ser cobrados pelo que vamos fazer. Independente se são coisas boas, coisas ruins. Tem o Galatão. Mas você vai ser cobrado pelos seus erros. Deveríamos nos preocupar muito. Se você tem algo contra o seu irmão, perdoe. Se você tem uma angústia, se você não está sem falar, não tome a sua santa ceia, perdoe por ele. Ele não vai receber essas coisas. E você será cobrado por isso. São coisas pequenas, mínimas, mas são elas que fazem a gente continuar sendo servos. É o pedir perdão, é o perdoar. Perdoe, porque Cristo Jesus nos perdoou e a gente não merecia. Mas se fulano não merece, você também não merece. Se fulano não vem te pedir perdão, perdoa do mesmo jeito. Quantas vezes? Até você partir para agora. Pode perdoar. E para finalizar, Jesus foi crucificado para nos libertar do pecado, para nos perdoar, para que consigamos estar com Ele pela sua graça. Então não sirva o seu próprio Deus, que pode ser você mesmo, o seu próprio Deus. Pilatos demonstra isso. Ele demonstra que pode todas as coisas. Mas quem serve a Deus sabe que quem comanda tudo é Jesus Cristo. Então hoje lembre que Jesus morreu por você,
porque quis, mesmo tendo poder para sair da cruz, morreu por nós. Então seja grato pelo que Cristo fez por ti. Lembre de tudo que você fez. E toda Santa Ceia, lembre que foi por um inocente. O inocente morreu por nós. Ele ressuscitou, está vivo e voltará. Que Deus te abençoe. Glória a Deus.